Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também de Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Semanalmente nós postamos aqui um resumo das aulas da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse quarto trimestre sobre o livro do profeta Ezequiel. E hoje nós vamos dar continuidade às aulas, vamos comentar a lição de número 8, aonde trataremos do capítulo de número 34, versos de número 1 ao verso de número 12, que trata sobre a liderança de Israel, a qual Deus chama de pastores, aqueles que deveriam liderarem a nação, o povo, dentro da palavra de Deus, das suas ordenanças, dos seus mandamentos, ali praticar a retidão diante das questões civis, e aonde Deus vai trazer uma sentença para esses homens. O título da nossa lição é O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. No capítulo de número 34, nós vamos ver que a nação, o povo hebreu, ele é chamado de ovelhas do Senhor. Então Deus, ele usa uma figura metafórica para demonstrar o relacionamento dele para com seu povo. E também revelar algumas verdades do que estava acontecendo nos dias ali de Ezequiel. Essa passagem nós também vamos encontrar, Ezequiel 34, também Jeremias 23, uma sentença de Deus para a liderança judaica ali daqueles dias. Então, embora o texto seja muito rico, o nosso autor aqui, ele trata de alguns tópicos que nós vamos estar resumidamente comentando aqui com você, para que você possa estar entendendo o capítulo de número 34. Sobre o rebanho. Nós já encontramos no Salmo 23, Davi, ele apresentando um cântico de louvor, de gratidão, um tributo a Deus, onde ele faz um poema, ali onde ele expressa: o Senhor é o meu pastor. Então a cultura antiga do povo hebreu, nós vamos ver que a sua economia estava relacionada à agricultura, à pecuária. E o ofício de pastor era algo que, há tempos distantes, nós vamos ver que quando Moisés ele é chamado para ser o grande libertador do povo hebreu ali do Egito, nós vamos ver que ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Então o grande líder, o grande legislador de Israel, ele foi um pastor de ovelhas. E ele, quando vai passar o cajado, ele ora a Deus para que Deus
colocasse alguém para que mantesse o rebanho protegido, no caso a nação. Nós vamos encontrar isso lá em Números, capítulo de número 27, versículo 1 ao versículo de número 16, nós já vamos encontrar Moisés ali dizendo a Adonai, né, que puseste sobre a congregação um homem que saísse e entrasse diante deles, para que conservasse o que a congregação que pertencia a Deus, para que ela não fosse espalhada, derrotada. Aí ele, nesse pedido a Deus, ele fala para que o povo hebreu não fosse como ovelha sem pastor. Então nós já vemos essa identificação do povo hebreu como o que? O pastor, sendo ovelhas e Deus o que? Aquele que pastoreia o que? O seu povo. Nós temos que entender que o princípio da lei que Deus institui ao seu povo para que o povo adentrasse na terra prometida e ali formasse uma nação forte, nós vamos encontrar ali um governo teocrático, onde Deus governava. E nós vamos ver que o povo pedindo o rei, Deus continuaria governando agora, né, através dos homens. E os homens precisavam serem o quê? Pessoas que tivessem o quê? Uma comunhão com ele, que guardasse a sua palavra, guardasse a aliança feita lá no Sinai e praticasse a verdade. E Davi também, antes de Deus ungí-lo e colocasse como rei sobre Israel, nós vamos ver que Davi estava pastoreando que as ovelhas, aonde Deus o chama para que fosse o que? O pastor do seu povo, aquele que guiasse, aquele que protegesse, aquele que dirigisse. Então, essa figura de rebanho, né, de que o povo era um rebanho do Senhor, eram ovelhas do seu pasto, nós vamos ver que essa expressão também acaba sendo usada para a igreja. Porque quando Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, quando ele faz um pedido, né, àqueles que apacentavam, aqueles que dirigiam a igreja, né, ele diz, olha, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores daqueles que foram confiados. Antes, tornando-vos modelo do rebanho. Então nós encontramos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o rebanho sendo o quê? Identificado como Israel e como a igreja. E como no texto que nós lemos aqui, Deus fala que os pastores deveriam guiar o que? As ovelhas, nós vamos ver que esse sentido de ovelhas, ele aparece várias vezes nas Escrituras, é como o que? Um animal dócil, um animal frágil, um animal que precisa ser cuidado, que precisa ser apacentado. Ovelha é a fêmea do carneiro. E o cordeiro é o filho da ovelha até 1 ano. É chamado o quê? De cordeiro. Então nós temos muitas ilustrações relacionado a isso. E assim como uma ovelha, ela precisa ser pastoreada, precisa ser cuidada, protegida em todo o tempo, para que não seja uma presa fácil
pelos inimigos, nós vamos ver que assim é o homem. O homem é um ser frágil, um ser limitado, que precisa o quê? De proteção, precisa de direção, precisa de cuidados. E dentro desse contexto, nós vamos ver que Jesus se coloca como o bom pastor. E Pedro chama ele o quê? Do sumo pastor, é o pastor de todos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele colocou o quê? Homens para que apacentem o quê? O seu rebanho, a sua igreja. E nesse texto aqui, apacentem o quê? O povo hebreu, o povo de Judá. Então, os pastores de Israel, nesse contexto que nós estamos lendo, Ezequiel 34, Jeremias 23, os pastores aqui são identificados aqui como aqueles que exercem o que? A liderança sobre o povo hebreu. Então não é somente, não está embutido somente os reis que passaram, mas sim os nobres, os príncipes, os comandantes do exército, aqueles que exerciam o julgamento sobre as cidades, os sacerdotes, que algumas vezes exercia o que? Essa função de transmitir o que? A lei, era um líder, né? Era um líder. Então nós vamos ver que o sistema político de Israel, a questão religiosa, ela estava dentro do contexto social. Então, religião e política, ela estava interligada entre si. Embora hoje nós encontramos, né, somente os defensores de uma questão social, onde as coisas relacionadas à moralidade, alguns princípios da palavra de Deus têm que ser tirados de dentro do Estado. Eles vão falar isso. Só que nós vamos ver que a questão social, a questão política, ela está ligada a valores, a princípios relacionados com a palavra de Deus. Nós temos questão de moralidade. A palavra de Deus, vamos ver, ela condena o que? A corrupção, a injustiça, a ganância, a soberba. Então, a política quer tirar, fala que não pode. A religião não tem nada a ver com política, tem sim. Por quê? Os líderes precisam ser homens honestos, homens justos, homens imparciais, homens que querem cuidar do povo e se preocupa com o povo, fazendo políticas públicas que venham beneficiar o povo e venha preservar o bem maior que há dentro da sociedade, que é a família. A família precisa ser preservada. E nós vamos ver que algumas formas de governo, eles querem desconstruir o quê? A família dentro do padrão estabelecido por Deus, criando outros princípios, da qual a palavra de Deus condena. Que nós vamos encontrar o adultério, a liberação das drogas, a corrupção e muitas outras práticas condenáveis pelas Escrituras. Então a política tem que ser feita baseada em princípios, norteada por princípios. Querem a liberação do aborto, o aborto que é condenado pela Bíblia. A vida é sagrada e precisa ser preservada.
Então, nesse primeiro ponto aqui, nós entendemos rebanho. O povo hebreu era considerado como um rebanho. Deus, o supremo pastor, colocou pastores para que cuidassem do povo. E nós vamos ver que, infelizmente, esses pastores eles foram infiéis. Eles não se preocuparam com as ovelhas. Nós vamos ver alguns textos aqui, como faziam os governantes. Nós vamos ver no versículo 2 que eles eram gananciosos. Eram amantes de si mesmo. Olha o que diz o versículo 2. Deus falando para o profeta Ezequiel: profetiza contra os pastores de Israel. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo e não apacenta as ovelhas. Então, o que esses homens estavam fazendo? Eles esforçavam para ter benefício próprio. E não utilizavam da sua função, da liderança que eles tinham, para cuidar das ovelhas. Então, os líderes não levavam o povo a buscar a Deus. Não era um exemplo de fidelidade a Deus. Logo, eles se desviaram por um caminho de injustiça. Logo, a injustiça era também praticada na terra. A idolatria que eles faziam, que eles praticavam, também era seguida pelo povo. Nós vamos ver que havia o quê? O suborno, havia corrupção, havia o engano, havia traição, havia adoração a vários ídolos. Então, essas autoridades aqui, elas só queriam comer a gordura, vestir das lãs e degolar o quê? O cordeiro. Mas não apacentava as ovelhas. E um perigo iminente estava vindo, que era o quê? O lobo. Que eram os babilônicos, estavam vindo. Mas eles não estavam preocupados com o povo. Estavam na sua luxúria, na sua ganância. Ali achando que estava protegido dentro do palácio, dentro de Jerusalém, enquanto que o povo estava à mercê de ser levado para o cativeiro, de ser espalhado pela terra, enquanto eles achavam que estava em segurança. Mas Deus está dizendo não. Ai dos pastores. Porque Deus está vendo e Deus está se levantando. Então os governantes, eles não cuidavam das ovelhas. Havia aquelas que estavam fracas, doentes, quebradas, desgarradas e algumas perdidas. Então eles não tinham interesse pelo povo, no caso as ovelhas, pelo povo. Não tinha cuidado. Não trazia consolo, conforto. Então essa linguagem metafórica revela o estado da miséria do povo em relação ao que estava acontecendo naqueles dias. E o povo estava sendo disperso. Mas Deus tem uma reação diante disso tudo. É que nós encontramos no texto. Olha que diz, olha, versículo 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. E aí Deus está dizendo, olha, vivo eu, diz Adonai, visto que as minhas ovelhas foram entregues o quê? Ao despojo, à pilhagem, ao saque, e vieram a servir de comida às outras feras, no caso as outras nações, os povos que estavam vindo. Primeiro a Síria destruiu o reino do norte, agora a Babilônia estava destruindo o reino do sul. E Deus está dizendo, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas. Quer dizer, já havia muito tempo, nós encontramos na história dos reis, nós vamos ver aquela menina que foi levada cativa lá para a Síria, que servia na casa de Naamã. Nós vamos ver que o povo
ali estava desprotegido, eles eram levados cativo e os reis não praticavam nenhuma estratégia para que viesse resgatar esses prisioneiros. E Deus está dizendo: ai desses pastores que apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Então há um ai, se ai é um julgamento. Então Deus trará o que? Um julgamento, trará uns juízes. Nós vamos ver que houve alguns reis que a sua liderança, ela exerceu o propósito de Deus. Nós temos Asa, Josafá, embora no final da sua carreira eles acabaram deixando que coisas pecaminosas adentrassem dentro das fronteiras de Israel, mas nós temos Ezequias, Josias, que foram homens totalmente leais a Deus, comprometidos com as Sagradas Escrituras, que levou o ensino religioso para o povo, que fortaleceu as cidades para que o povo fosse protegido, que levou amparo, assistência para o povo. Só que essa liderança que surgiu, ela não estava preocupada com isso. Não cuidava, não protegia essas ovelhas. E nós vamos ver que Deus está dizendo, né? Já que esses pastores que tinham a função, tinham a responsabilidade de cuidar, de guiar, de proteger, de buscar a perdida, eles não fizeram, eu vou trazer julgamento sobre eles, mas eu mesmo, está dizendo o Senhor, eu mesmo, eu vou resgatar as minhas ovelhas dispersas. Eu vou curar a doente, vou levantar a quebrada, vou restaurar. Então Deus entra com uma promessa de restauração para o povo. Que o povo seria o quê? Visitado, seria restaurado. E Deus traz uma promessa. Ezequiel 34:12. Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentam com ciência e inteligência. Nós vamos ver que essa promessa aqui, ela está relacionada ao milênio, aonde Jesus Cristo vai voltar para implantar o reino messiânico e vai reinar durante 1000 anos, aonde ele vai trazer todo o povo hebreu que está espalhado para que venha habitar ali na Terra Santa, na Terra Prometida. Então isso é uma promessa futura. Mas relacionado à igreja, nós vamos ver que, assim como Deus disse que ia trazer as nações, os judeus que estavam em outras nações para estarem ali dentro da terra dos seus antepassados, lá no Oriente Médio, né? O Senhor Jesus, hoje ele está congregando homens e mulheres de todas as nações, tribos, línguas, que eu aceito como seu único e suficiente Salvador, para que venha a ser o sumo pastor desse rebanho que nós conhecemos como igreja. Aqueles que invocam a Deus e o servem em espírito e em verdade. Nós vamos ver que Jesus está agregando a muitas ovelhas perdidas, que Jesus está chamando para o seu aprisco, para que ele venha proteger, venha guardar, venha ter um cuidado, para que um dia esse rebanho ele seja levado para habitar eternamente com ele nas mansões eternas. Então Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então Deus, nesses últimos tempos, assim como Deus levantou esses pastores ali na liderança do povo hebreu para cuidar do seu povo, mas infelizmente eles negligenciaram, e Deus entrou com uma promessa dizendo que ele mesmo vai ajuntar
Ele mesmo vai buscar. Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo ele concedeu pastores para que venha cuidar o quê? Da sua igreja, venha cuidar do seu rebanho. Sabemos que Jesus é o supremo pastor, mas ele colocou pastores locais em várias denominações, para que venha ser o líder, para que venha segurar o cajado, cuidar da ferida, levantar a caída, buscar a desgarrada, para que possa ser ensinada nos caminhos do Senhor e a viver na sua suprema vontade. Então o Senhor é o nosso pastor e Ele deseja nos guiar às águas tranquilas, a campos verdejantes. Ele quer o melhor para nós. E nós louvamos a Deus que há esses pastores verdadeiros. Tem os falsos pastores? Tem. Mas isso aí cada um vai tomar conta daquilo que eles estão fazendo. Isso aí não cabe a nós. O que nós temos que fazer é orar por eles, para que eles venham se arrepender, venham ser salvos. Bem como orar para aqueles que hão de dirigir a nossa nação, para que venha se render a Deus e venha verdadeiramente fazer políticas públicas que venham beneficiar todo o povo. Embora, pelas Escrituras Sagradas, sabemos que o final dos tempos não será algo agradável. Nós vamos ver que o anticristo chegará ao poder e muitas coisas ruins, atrocidades vão acontecer. Mas como nós cremos no arrebatamento, né? Somos pré-tributalistas, que a igreja vai subir antes de ser alcançada por um juízo que haverá de vir, né? Nós acreditamos nisso. Então, até um próximo encontro, uma próxima oportunidade, Deus assim concedendo. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, você possa clicar aí na inscrição, porque semanalmente nós postamos um vídeo aqui neste canal relacionado às aulas, para que você também seja alcançado pelas Sagradas Escrituras, pela Palavra de Deus. Então Deus vos abençoe em Cristo Jesus.